Se você quer um futuro onde você não tem que trabalhar e quer viver de renda, esse vídeo foi feito para você. Hoje eu vou falar para vocês como eu montaria uma carteira para viver de renda. Vamos falar sobre isso? Na hora de montar uma carteira para viver de renda, o perfil dessa carteira tem que ser um pouco diferente do perfil de uma carteira de quem ainda quer acumular patrimônio. Enquanto você acumula patrimônio e você tem fluxos vindos da sua poupança, aumentando esse bolo todo, você investe em ativos, por exemplo, que têm a capacidade de se valorizar, porque você consegue esperar o tempo necessário daquele ativo maturar. Por exemplo, você compra uma ação que não necessariamente ano que vem vai estar mais valorizada ou no ano seguinte, mas em 10 anos, se for uma boa ação, né, se for uma empresa que cresce, que gera mais lucro, vai ter se valorizado. E aí você vai ganhar os benefícios de ter esperado esse prazo mais longo para ganhar essa valorização patrimonial. Mas quando você quer viver de renda, quando você precisa necessariamente que aquele dinheiro gere frutos para você viver daquele dinheiro, o perfil dessa carteira tem que ser diferente. Você tem que investir em ativos que têm pagamentos periódicos. E claro, quanto mais conhecidos esses pagamentos forem, mais consistentes esses pagamentos forem, melhor para você se programar para o quanto você vai precisar. Então, os ativos que eu mais usaria numa carteira para viver de renda seriam ativos de fundos imobiliários, ações de dividendos e renda fixa. Esses 3 ativos caem muito bem numa carteira de quem quer viver de renda, porque você vai ter esses fluxos muito mais conhecidos. Além disso, se você montar uma carteira com títulos que não pagam imposto de renda, a sua carteira vai ser ainda melhor. E você pode trabalhar até com uma carteira um pouco menor, né, em termos de tamanho, tendo uma renda um pouco maior, exatamente porque você já está trabalhando com uma rentabilidade líquida de imposto de renda. Tá? Então isso também ajuda muito. Por isso que as ações de dividendos que não pagam imposto de renda nos dividendos e os fundos imobiliários que também não pagam imposto de renda nos seus proventos são os excelentes aliados para sua carteira para viver de renda. Inclusive, os fundos imobiliários de papel têm na sua composição CRIs, que são títulos de renda fixa, né? E que tem, às vezes, na composição de um fundo imobiliário de forma mais diversificada. Você tem vários CRIs de emissores diferentes, com riscos diversificados, então também compõe muito bem uma carteira para viver de renda. Então hoje eu vou montar aqui com vocês como seria uma carteira, vou dar um exemplo, com 6 ativos, tá? E a partir daí a gente pode aprofundar a nossa carteira, colocando mais ativos, enfim, é uma escolha sua, tá? A primeira coisa que a gente vai conversar aqui é sobre quanto que eu tenho que ter de patrimônio para ter uma determinada renda. Então aqui eu fiz uma calculadorazinha básica, só para a gente ter algum parâmetro na nossa cabeça, tá? De quanto eu gostaria que fosse a minha renda mensal, quanto eu gostaria que fosse, portanto, a minha renda anual, né? Que é a renda mensal vezes 12, qual o retorno líquido que essa minha carteira vai ter, já líquido de imposto de renda, e aí ele me dá, levando em consideração a renda anual dividida pelo retorno líquido, qual é o patrimônio investido que eu tenho que ter para gerar aquela renda líquida, tá? Então, para eu gerar, por exemplo, uma renda mensal de um salário mínimo, eu teria que investir nessa carteira aproximadamente R$225 mil. Então, tendo esse patrimônio, tendo acumulado ao longo da minha carreira um patrimônio de R$225 mil, eu consigo gerar, eu consigo viver com uma renda mínima, de um salário mínimo, tá? Ah, Marília, mas eu quero uma renda de R$15 mil. Então, você coloca mais um zero aqui e você tem que investir R$2.250 mil para você ter essa renda mensal de R$15 mil. E assim você vai
aumentando ou diminuindo, enfim, mas eu acho que eu consigo um retorno líquido melhor, de 10%. Então, você só precisa ter 1.800.000, tá? E aí você vai fazendo essa brincadeira. Marília, como é que eu construo essa planilha? Aqui a renda mensal, a renda anual é a renda mensal vezes 12, você coloca o seu retorno líquido em percentual, e aí coloca aqui, ó, a renda anual dividida pelo retorno líquido, pronto, você vai ter o patrimônio, tá? É uma regrinha de bolso super fácil e super útil. Aqui você já consegue resolver grande parte do seu problema, tá? Então vamos supor que eu vá construir uma carteira aí para ter um salário mínimo, tá? De 225.000. Vou pegar 225.000, vou investir nessa carteira que eu vou recomendar para vocês. Tá bom, Marília, mas quais ativos eu vou pôr nessa carteira? Eu vou falar para vocês quais os ativos eu colocaria, tá? Eu colocaria alguma renda fixa aqui? Não. Eu colocaria 3 ações de dividendos e 3 fundos imobiliários. Lembrando do que eu falei para vocês, se eu fosse colocar uma renda fixa, muito provavelmente eu colocaria uma renda fixa isenta que paga retornos periódicos, que é basicamente o CRI que já está no fundo imobiliário, tá? Então, acho melhor você compor essa carteira dessa forma mais simplificada, com 3 ações de dividendos e 3 fundos imobiliários. Lembrando que o bom dessa carteira é que tanto as ações de dividendos quanto os fundos imobiliários podem ter valorização, né? Eu posso comprar uma ação de dividendo que se valoriza ao longo do tempo. Esse gráfico aqui, por exemplo, dos últimos 5 anos, mostra que tanto o IFIX quanto o IDIV é o índice de dividendos e o IFIX, o índice de fundos imobiliários, se valorizaram acima do Ibovespa, né? Então você teve, além de tudo, uma valorização mais alta do que a valorização do Ibovespa. Então você também pode ganhar com a valorização desses títulos. Então, qual a primeira ação de dividendos que eu escolheria? É o nosso bom e velho BB Seguridade. O BB Seguridade é o braço de seguros do Banco do Brasil, lembrando que o Banco do Brasil é praticamente um soberano, né? Porque é um banco público, super longevo, super seguro, rentável, com uma história gigantesca. É praticamente aquele transatlântico que a gente sabe exatamente o que vai acontecer durante vários anos. O BB Seguridade, ele trabalha numa carteira ampla aí de seguros, mas cerca de 50% dos prêmios aí dos seguros são para o setor rural. Então é uma empresa bem focada aí no setor rural, mas tem também seguro de vida, habitacional, prestamista, residencial e empresarial. Então também tem alguns outros setores que dão aí uma diversificação. E aqui a gente pode ver o lucro líquido desde 2019, e o que a gente vê é que, apesar de na pandemia ter caído um pouco, a gente teve aí um crescimento bem importante do lucro líquido. E vocês sabem que para uma empresa muito grande é difícil demonstrar crescimento, mas mesmo assim o BB Seguridade conseguiu demonstrar esse crescimento. E dá para ver aqui que em 2023 ele pagou 9,3% de dividend yield. Então, o que ele pagou de lucro em relação ao preço foi de 9,3%, que é inclusive acima daqueles 8% que eu tinha colocado lá na planilha, né? Em 2022 ele pagou 10,5% de dividend yield. Então é uma empresa que paga um dividendo bem relevante, né? Paga bastante de dividendo aí para os detentores da sua ação e paga recorrentemente. Na pandemia pagou um dividend yield menor, mas em 2019, antes da pandemia, pagou 8,5% de dividend yield. Também um dividendo bem relevante e acima do que eu tinha colocado lá na planilha para vocês. Então, uma excelente empresa, uma empresa segura, uma empresa muito sólida, né? E que paga um dividendo bem relevante para os seus acionistas. Estaria aí no meu top 1. A segunda empresa de dividendos para mim seria a Telefônica Brasil, VIVT3, o ticker na bolsa. A Telefônica Brasil é a maior empresa de telefonia aí do Brasil, com 42% de market share no pós-pago e 35%
no pré-pago, né? E ainda tem os seus 18% em fibra ótica. Então é realmente uma empresa gigante, uma empresa que faz isso há muito tempo, super conhecida, né? E com um portfólio amplo, com produtos aí diversificados, trabalhando em mais de uma área, com internet, banda larga, telefonia, enfim, vários produtos digitais, TV por assinatura, enfim. É uma gama bem ampla de produtos. A Telefônica vem ganhando espaço, vem aumentando a carteira deles de clientes e com isso vem aumentando também a receita móvel. A gente vê aqui um crescimento, né, da receita de serviços móvel, que também é sempre legal da gente ver numa empresa, né? A gente não quer uma empresa aqui que esteja num serviço que eventualmente não vai mais existir, ocorra algum risco, enfim. A gente quer uma empresa que cresce, e essa aqui cresce na receita móvel, que é a principal receita da Telefônica. O dividend yield da Telefônica para 2024 é em torno de 8%, então é um dividend yield um pouco mais baixo do que a BB Seguridade, mas também um dividend yield bem consistente, né? Paga excelentes dividendos e por conta do crescimento e do aumento de margens tem também uma chance de valorização. Então a gente gosta muito desse nome também. A Telefônica está pagando um dividend yield de 8%, um pouco abaixo da BB Seguridade, mas por outro lado, a Telefônica está negociando a cerca de 5 vezes EBITDA, muito barato e tem uma boa chance de valorização. Então não só você vai ter uma dividendeira boa, como você vai ter também um potencial de valorização aí do seu patrimônio, que é uma coisa que a gente gosta muito. Então tem um dividend yield alto, e tem também um potencial alto de valorização, juntou os dois e é o nosso top 2. E a última e não menos importante ação de dividendos seria a ISA-CETEP. ISA-CETEP é uma transmissora de energia elétrica. O legal das transmissoras é que elas são como se fosse um banco para o setor financeiro, né? O banco pega emprestado, empresta e ganha um spread. A transmissão também. Você pega da produção, joga na distribuição e fica só com o spread, né? E você faz o capex para isso e depois fica só receitando. Então, em termos de negócio, né, de setor de negócio, é um setor muito estável. E geralmente as empresas de utilities, que a gente chama, né, de setores como o setor elétrico, são muito boas pagadoras de dividendos, porque elas já sabem, grosso modo, quanto elas vão receber, já sabem quanto elas vão pagar, já sabem quanto spread elas vão ficar e quanto elas vão distribuir. Então, elas são negocinhos bem renda fixa mesmo, né? Bem conhecidos e bem estáveis ao longo do tempo. Aqui a gente pode ver no gráfico que ela teve um aumento de receita também de 2022 para 2023, então ela também está apresentando crescimento, ela vem fazendo capex importante, né, para aumentar as linhas de transmissão, e isso a gente também, que eu falei para vocês, a gente sempre gosta quando a gente vai analisar as empresas, que no final das contas significa também um aumento do lucro líquido, que é o que a gente viu aqui de 2022 para 2023, e acreditamos que a gente vai ver também para 2024, tá? Então tivemos um aumento aí super relevante do lucro líquido da empresa. Então um pouquinho melhor que Telefônica, mas um pouquinho pior do que BB Seguridade, mas também um dividendo bem relevante e está negociado a cerca de 8 vezes EBITDA, que também é bem barato, né, para o padrão histórico. Essas são as 3 ações de dividendos que eu colocaria na minha carteira e agora eu vou falar para vocês os 3 fundos imobiliários que eu colocaria também. O primeiro seria o Kinea Security, KNSC11. É um fundo imobiliário gerido pela Kinea, que nem preciso falar para vocês que é uma das maiores assets, né, gestoras aí do Brasil. Tem um longo e amplo, né, track record, então histórico, e é considerada aí uma das melhores gestoras de fundos imobiliários do Brasil. Então, você realmente está com um selo aí muito bom de uma das maiores gestoras, então um produto aí de bastante segurança. Esse fundo imobiliário tem cerca de 1,2 bilhão de patrimônio, gigante, com 148 mil investidores. Olha o tamanho, né, desse fundo. É realmente incrível e claro que o fato de você ter muitos investidores faz também com que você tenha muita liquidez, né, na negociação
desse fundo imobiliário. Então, se eventualmente você precisar sair, vai ser bem fácil sair, porque é um fundo grande, com muitos cotistas e com muita liquidez. Ele é um fundo bem diversificado, dá para ver aqui que tem 8% de locação corporativa, 8% de shoppings, logístico, escritório, residencial. Então tem uma diversificação bem grande, o que sempre traz mais segurança para a gente. Esse fundo paga cerca de IPCA mais 7,16% líquido de imposto de renda. Uma excelente rentabilidade, inclusive um pouco acima do que as outras ações que a gente mencionou. Mas esse já não tem tanta chance de valorização, né? Por um lado, você recebe uma receita maior, por outro lado, o título tem menor chance de se valorizar, afinal, ele já está sendo explorado aí da melhor maneira e não tem tanto como aumentar, crescer muito os ativos que estão lá dentro. Então, ele não se valoriza tanto por um lado, por outro lado, ele paga IPCA mais 7,16 isento, que é uma excelente rentabilidade. Recomendação número 2, BTG Pactual Logística, BTLG11. Que é um fundo de logística. Então, é um fundo que investe no setor logístico com um patrimônio de 4,3 bilhões e 307 mil cotistas, também grande, líquido, do BTG Pactual, que também é das melhores gestoras do Brasil e das maiores, né, também completamente seguro. 90% da exposição desse fundo está ligada à área de logística em São Paulo, que vamos combinar que é o maior hub aí de logística do Brasil, então realmente é um fundo muito bem localizado, mas tem outras regiões também, que a grande maioria aqui em São Paulo, que eu acho que traz também segurança. Esse fundo paga em torno de 8,5% ao ano. Por último, teremos o RBR Alpha Multiestratégia Real Estate. Que nome chique, né, gente? RBRF11. Esse fundo é como se fosse um FOF, é como se fosse um fundo de fundos, né? Você tem a gestora, que é a Alpha Multiestratégia Real, você tem a gestora, que é a Alpha Multiestratégia, e a gestora que seleciona em quais FIIs ela vai investir. Qual o grande benefício disso? É que você diversifica bastante a sua capacidade de investir em outros vários fundos imobiliários, né, diversificando também o seu risco, não ficando na mão de um ou outro gestor. O patrimônio é de 1,2 bilhão, então também bem grande, com 120 mil cotistas. Grande, líquido, enfim, com bastante liquidez e você não vai ter problema nem para entrar nem para sair dele. A estimativa de distribuição desse fundo está em torno de 9%, 8,5%, 9%, então também sendo aí uma excelente oportunidade para a rentabilização da sua carteira de renda. Então é isso, pessoal. Eu faria uma carteira simples com esses 6 ativos aqui. Você teria o rendimento isento e você teria até um potencial de valorização, como eu expliquei aqui para vocês. Ah, Marília, quero uma carteira mais diversificada, não quero comprar 3 fundos imobiliários, quero comprar 10, 15 e não quero comprar só 2 ações de dividendos ou 3 ações de dividendos, quero comprar mais. Ou quero investir também em CRIs, CRAs, debêntures de infraestrutura, isentos bancários, enfim, quero uma carteira mais completa. Temos aqui na Nord uma carteira muito mais completa. Esse combo chama Nord Renda Combinada. Então temos a carteira de renda fixa com todas as recomendações, mais de 42 bancos analisados, enfim, e toda a recomendação de renda fixa. Temos também o Nord Dividendos com uma carteira com mais de 10 ações de dividendos com um ranking para você escolher as que você mais gosta, e uma carteira também de fundos imobiliários, com mais de 10 fundos imobiliários também para você montar uma carteira bem completa, tá? Então, se você quiser, Nord Renda Combinada, eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode aproveitar para sofisticar mais a sua carteira. Mas essas dicas que eu mandei para vocês, já dá para vocês começarem a pensar na aposentadoria e já começarem a receber a renda de vocês, e depois vocês me contem aqui embaixo qual outras ações que vocês gostam também de ter na carteira de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.